Olá, tudo bem? Eu sou Manuel Sarno, sou professor de obstetrícia da Universidade Federal da Bahia e hoje a gente está aqui na Educa Saúde Média em parceria com a Caliper Escola de Imagem, que nos convidou para falar sobre um tema que está preocupando tanto aqui no Brasil como no mundo inteiro. A Organização Mundial de Saúde já está preocupada com o tema, que é em relação à infecção por Zika vírus durante a gestação e a associação com algumas malformações fetais, dentre elas a microcefalia. Então a gente faz uma pergunta, um questionamento, uma provocação. Será que a síndrome da Zika congênita existe? Paralelamente à síndrome da rubéola congênita, será que a gente está frente a uma nova entidade, a síndrome da Zika congênita? E é isso que a gente vai conversar com vocês durante 30 minutos e depois vamos abrir para perguntas em um chat ao vivo que os internautas podem mandar perguntas e a gente vai fazer um bate-papo. A infecção por Zika vírus, o principal via de transmissão é a transmissão pela picada do mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus. Aqui no Brasil, que a gente tem uma quantidade muito grande, o Aedes aegypti, que não só transmite Zika, mas também transmite dengue e chikungunya. Nós estamos vivendo um momento de epidemia das três infecções ao mesmo tempo. Qual o problema do combate ao Aedes aegypti? Que o foco de transmissão é intradomiciliar. Então, esse foco do mosquito ser dentro da casa das pessoas, isso dificulta muito o combate. Então, não adianta a gente responsabilizar o Estado, a gente responsabilizar a Prefeitura, responsabilizar o governo federal. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Então comece da sua própria casa, separe 10 minutos do sábado para fazer essa avaliação, se existe água parada, se existe alguma planta que possa estar acumulando água ou que vá acumular água no período de chuva, a gente deve eliminar, que são possíveis focos do mosquito. Outra característica é que o mosquito ele pica à luz do dia. O mosquito ele tem essa predileção que é uma picada diurna e por pés e pernas. Então protejam-se com roupas de manga comprida e nas áreas expostas nós podemos utilizar repelentes que para gestante pode ser utilizado os repelentes que são comercialmente disponíveis. Em primeiro lugar, o que tem mais efeito contra o Aedes aegypti é a icaridina, mas pode ser utilizado também o DET e o IR3535, que pode ser utilizado 3 vezes por dia. É interessante que o Aedes aegypti ele pode picar através das roupas muito finas. Então, pode ser feito também a utilização de repelentes em spray por cima das roupas. Portas e janelas de casas fechadas ou teladas. A gente está vivendo um momento de muito calor aqui no Brasil, então se fechar todas as portas pode fazer bastante calor, assim também como utilizar roupas de manga comprida. Então a gente pode utilizar alguns artifícios como telar as portas e janelas para evitar que o mosquito ele entre na residência. Eliminar água parada, como eu já tinha comentado, e há uma possibilidade no futuro de termos vacina para dengue. Já é uma realidade um tipo de vacina para dengue que ainda não está autorizado aqui no Brasil, mas já está sendo desenvolvido pelo Instituto Butantan, já está em fase avançada de pesquisa, fase 4, né, para fazer um teste em humanos, e chikungunya fase 1 e 2, e Zika ainda não tem. Até pouco tempo a gente nem conhecia a infecção por Zika aqui no Brasil. Febre amarela já é uma rotina dentro das áreas endêmicas. No primeiro semestre desse ano eram descritos alguns quadros clínicos de pessoas que tinham a doença exantemática, ou seja, tinham manchas pelo corpo, febre baixa, fazia exame para dengue e chikungunya e eles davam negativos. Os governos municipal e estadual colocaram como a doença exantemática indeterminada. E foi em maio desse ano que foi identificado pelo professor Gubel, aqui na Universidade Federal da Bahia, que esse vírus, essa doença exantemática, era causada por um vírus, que é o vírus da Zika. Ele publicou esse trabalho mostrando a presença desse vírus em 24 casos de 24 pessoas na cidade de Camaçari.
A Bahia tem até hoje 63 mil casos notificados. No Brasil, são 15 estados que têm acometimento do vírus da Zika. A taxa de incidência de janeiro a julho de 2015 foi de 0,49 casos a cada 100 mil habitantes no Brasil, 0,56 na Bahia e em Pernambuco, 1,07 casos. A estimativa de infecção por Zika pelo Ministério da Saúde, isso não são dados laboratoriais, é uma estimativa. A estimativa é que na Bahia tenha entre 19 mil, limite inferior, a 132 mil, limite superior. Veja que esse limite é muito grande, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer o diagnóstico laboratorial. Em Pernambuco, de 34 mil a 81 mil casos. O período de incubação do vírus, que é o período em que o mosquito ele inocula o vírus na pessoa sadia, e até essa pessoa desenvolver os sintomas clínicos, é de 3 a 12 dias. A partir desse momento, ele começa a ter os sintomas que duram no máximo uma semana. Geralmente são sintomas leves, febre leve. Agora o prurido ele é mais intenso e mais precoce do que nas outras duas infecções. E 70% a 80% das pessoas infectadas pelo vírus da Zika podem ser assintomáticos. O rash cutâneo, que é essa lesão na pele, ela tem essa característica aqui desses pontos avermelhados na pele, com bastante coceira, que a gente chama de prurido, né? Muito prurido. Pode dar também dores articulares, é a artralgia, dores musculares, é a mialgia. Pode ter dor de cabeça, cefaleia. Pode ter uma inflamação nos olhos, a conjuntivite, que não tem secreção, é chamada conjuntivite não purulenta, os olhos ficam avermelhados. Pode haver também sangue no esperma, no caso da infecção nos homens, que é chamada hematospermia. E o prurido ele é mais precoce e mais intenso do que na dengue habitualmente. Aqui uma linha do tempo mostrando o período da infecção, o período de incubação. Esse período aqui não é sintomático, a pessoa ela não demonstra que está com a infecção. A partir desse momento zero, é a partir desse momento que a pessoa começa a ter os sintomas que eu relatei anteriormente. Então, o momento de diagnosticar o Zika até hoje é esse momento inicial, até 5 dias do aparecimento dos sintomas. É nesse período que a gente vai fazer um exame chamado PCR no sangue e vai detectar o vírus circulando no organismo da pessoa infectada. Nós ainda não temos esses dois exames, que são o IgM e o IgG, que vai diagnosticar o IgM, no caso, a infecção depois de 5 a 10 dias de infecção, e o IgG depois de 2 semanas de infecção. Então, o que é importante no diagnóstico do Zika vírus? Hoje, nós temos a história clínica de infecção. Nós não temos como saber se essa infecção exantemática no primeiro trimestre, por exemplo, da gestação, se foi realmente Zika, porque nós não temos como comprovar. O que a gente tem feito é fazer as sorologias para outras infecções, como dengue, chikungunya, rubéola, citomegalovírus, toxoplasmose, por exemplo, que pode causar essas alterações no feto, no recém-nascido, como microcefalia, calcificações cerebrais, dilatações, etc. E se a gente afastar a infecção aguda na gestação dessas infecções, porque por exclusão a gente acaba confirmando a infecção por Zika vírus. A tentativa de diagnosticar o vírus em líquido amniótico, em placentas e sangue do recém-nascido tem se demonstrado muito falha. A gente tem feito investigações e tem encontrado uma quantidade muito pequena, mesmo sabendo que a correlação ela clínica, ela é muito forte. No Brasil, até o ano de 2014, eram notificados 140 a 175 casos de microcefalia a cada ano. Aqui na Bahia, em 2010 foram 12 casos, no ano 2013, 14 casos. Em Pernambuco, 7 casos em 2010, 12 casos em 2014. Ou seja, é uma situação rara. Em um ano você ter 10 casos é muito pouco, é praticamente um caso por mês no estado inteiro.
Então, a gente que trabalha com medicina fetal e os neonatologistas perceberam que houve um aumento muito importante do número de casos de microcefalia, principalmente na região Nordeste, Pernambuco e outros estados também, que estava completamente fora da curva de normalidade. Hoje, o que são investigados são mais de 1.700 casos de microcefalias nascidos em 2015. Esses números já foram atualizados e já ultrapassa o número de 2.000 casos, sendo que 134 casos confirmados de associação com a infecção por Zika vírus, por afastar outras sorologias, outras infecções, ou por confirmação laboratorial da presença do vírus realmente em alguma secreção do parto ou do recém-nascido. O Ministério da Saúde lançou um Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia no Brasil. Esse documento foi publicado com protocolo de vigilância e resposta à ocorrência de microcefalia, e esse outro protocolo foi publicado essa semana, protocolo de atenção à saúde e resposta à ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus Zika. Então, o Ministério da Saúde tem feito um trabalho muito competente na descrição das situações, na investigação desses casos. Tem vindo pesquisadores até de outros países, da Organização Mundial de Saúde, para fazer a pesquisa e levantamento desses casos. Foi enviado, inclusive, um grupo para a Polinésia Francesa, porque, a priori, não havia relatos de microcefalia na Polinésia Francesa. Foi onde houve o último surto da infecção por Zika, e, retrospectivamente, hoje a gente sabe que lá também houve uma quantidade maior do que o esperado para o período, e isso está sendo investigado e está sendo avaliado. Não é só infecções que podem causar microcefalia, a gente tem causas genéticas, a gente tem causas de todas essas infecções, como sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, HIV, outros vírus como parvovírus B19, por exemplo. Pode haver acidente vascular cerebral hemorrágico, são traumas que podem causar microcefalia, e também o uso de álcool, exposição à radiação e diabetes materna mal controlada, drogas, tabagismo, isso tudo pode ser causa de microcefalia. E no pós-parto também a questão genética e as adquiridas, traumas disruptivos, como lesão traumática no cérebro, infecções e também algumas toxinas. Esse protocolo do Ministério da Saúde, ele coloca algumas situações clínicas possíveis. Então, por exemplo, a gestante com possível infecção pelo vírus Zika durante a gestação. Então, o caso suspeito é toda grávida em qualquer idade gestacional com doença exantemática aguda, que é aquela doença exantemática com exantemas, manchas pelo corpo, excluídas outras hipóteses de doenças infecciosas e causas não infecciosas conhecidas. O caso confirmado é que há, em qualquer idade gestacional, a doença exantemática, excluída outras hipóteses igual ao anterior, com diagnóstico laboratorial conclusivo para vírus Zika. E o caso de diagnóstico descartado para vigilância é um caso registrado de grávida em qualquer idade gestacional, suspeita de infecção pelo vírus Zika, com identificação da origem do exantema que não seja infecção por vírus Zika. Ou seja, se ela tem um exame que justifica essa doença exantemática, essas lesões da pele, isso afasta a possibilidade de ser a infecção por Zika vírus. No caso, o feto com alterações do sistema nervoso central, provavelmente relacionado à infecção pelo vírus Zika durante a gestação. Eu queria que abrisse aqui a tela para a gente ver os casos. Então, o caso suspeito é o achado ultrassonográfico de feto com circunferência craniana, medida pela ultrassonografia, menor que 2 desvio padrão, abaixo da média para a idade gestacional, acompanhado ou não de outras malformações do sistema nervoso central, ou achado ultrassonográfico de feto com alteração do sistema nervoso central sugestivo de infecção congênita. Então, toda vez que eu tenho um bebê com a cabeça pequena, com microcefalia, fazendo um ultrassom obstétrico e tenha sinais de infecção congênita, a gente tem que suspeitar da correlação com o Zika vírus.
E aquele caso confirmado é que a mesma situação anterior, agora com diagnóstico laboratorial conclusivo para a Zika vírus, ou a gente excluir as outras infecções que possam estar causando essas alterações. O caso descartado é justamente quando eu encontrei uma causa. Eu encontro a causa, eu descarto a relação com o Zika vírus. O recém-nascido é menor que 37 semanas, quando o perímetro cefálico está abaixo do percentil 3 ou 2,5, que é exatamente 2 desvio padrão, e aí a gente tem que usar as curvas que eu vou mostrar mais para frente, a curva de Fenton. E no caso do recém-nascido com 37 semanas ou mais, o bebê de termo, né, de tempo certo da gestação, com a circunferência, o perímetro cefálico menor ou igual a 32 centímetros, segundo a tabela da Organização Mundial de Saúde. O caso confirmado é aquele caso em que tenha a amostra positiva para Zika ou a gente exclui outras causas conhecidas dessas alterações. O mesmo raciocínio dos fetos. E o caso descartado, a mesma coisa que a gente falou anteriormente, aquele caso em que a gente tem uma causa já definida. Só para a gente ter a ideia da correlação entre o percentil e o desvio padrão, é interessante porque em cada local que a gente lê essas matérias, né, essas reportagens, a gente vê abaixo do percentil 3, abaixo de 2 desvio padrão. Na verdade, estatisticamente é a mesma coisa. Então aqui é a curva de distribuição das medidas, né? Então toda vez que eu tenho aqui a média, e toda vez que eu tenho aqui 2 desvio padrão para menos, que corresponde aqui, 2 desvio padrão para menos, 2 desvio padrão para mais, vou ter 95,44% da nossa população. Ou seja, 2,5% está para baixo, 2,5% está para cima, arredondando os números. Então, o percentil 2,5 significa abaixo do 2 desvio padrão. Então, quando a gente tem a tabela em percentil, a gente vai utilizar o 2,5, circunferência craniana. Isso aqui é uma tabela para o feto, a medida pela ultrassonografia, como diagnosticar a microcefalia pela ultrassonografia. Então, a primeira coisa, eu preciso saber a idade gestacional. Então, é interessante que todas as gestantes façam um bom pré-natal, tenha o seu diagnóstico de idade gestacional precocemente, idealmente até 14 semanas, mas até 20 semanas é bastante razoável, bem aceitável. E se ela tem uma medida abaixo desses valores, para cada idade gestacional, por exemplo, eu tenho uma gestante que tem 28 semanas, eu já sei que ela tem 28 semanas, e o bebê tem uma circunferência cefálica medida no ultrassom de 24,3 centímetros. Então ela vai estar abaixo do percentil 2,5, né, acima do percentil 0,5, a microcefalia leve. Abaixo desse patamar, de 0,5 é a microcefalia acentuada. É a mesma coisa, de 2 desvio padrão para menos e 3 desvio padrão para menos. Então a gente precisa fazer o diagnóstico da datação da gestação, eu sei, quando eu for fazer o ultrassom, eu já sei a idade gestacional da gestante, eu meço o bebê, meço a circunferência cefálica, a circunferência abdominal, o fêmur, e aí eu vou olhar na tabela e vou ver também a proporcionalidade entre o corpo fetal. Se para os bebês que nascem, aí o pediatra ele vai utilizar curvas de crescimento do perímetro cefálico diferentes. Para os prematuros, eles vão usar a curva de Fenton, e aí tem curvas específicas para meninos e curvas específicas para meninas, são valores diferentes. Ou se o bebê nasce no tempo certo, acima de 37 semanas, ele vai utilizar a curva da Organização Mundial de Saúde, também tem curvas para meninos e também diferente curvas para meninas. Né? Então, não adianta, a gente faz de uma forma simplificada os 32 centímetros, mas 32 centímetros para menina, às vezes, está normal, quer dizer, se o bebê está de termo, então o ideal é utilizar as tabelas com o desvio padrão e o percentil. Existem tabelas também da proporcionalidade entre a circunferência cefálica e a circunferência abdominal, entre a circunferência cefálica e o comprimento do fêmur. Porque o bebê ele pode ser todo pequeno. Para dizer que tem uma microcefalia, a cabeça precisa ser menor. O problema é que, às vezes, a própria infecção congênita
pode levar a uma restrição de crescimento e o bebê ser pequeno. E aí é interessante utilizar a relação com o fêmur, porque se a gente usa só a relação com o abdômen, pode ser que o bebê ele seja todo pequeno. Existem tabelas também aqui, ó, de mediana, de percentil, o quinto percentil, né, para a relação entre a circunferência cefálica e a circunferência abdominal. Essas tabelas os senhores podem encontrar em diversos sites. No site da Escola Caliper, tem a escolacaliper.com.br, tem lá as tabelas que os senhores podem conferir. Agora eu queria mostrar algumas imagens do que a gente tem observado durante os exames ultrassonográficos. Então a gente encontra uma cabeça realmente menor do que o abdômen. Geralmente essa relação ela é proporcional à mesma medida da circunferência cefálica para a circunferência abdominal. Então a gente percebe aqui claramente que a circunferência cefálica está menor do que a circunferência abdominal. Aqui uma tomografia computadorizada de um recém-nascido com microcefalia, secundária à síndrome da zika congênita no Hospital Geral Roberto Santos aqui na Bahia. Eu já dei a liberdade de chamar isso de síndrome da zika congênita. O que a gente percebe é um desabamento do crânio. Isso é uma consequência, não é causa. É bom a gente frisar que a microcefalia é uma causa da agressão do vírus ao sistema nervoso central. Existe uma atrofia cerebral e aí essa atrofia cerebral não exige que o crânio ele se expanda. Então a microcefalia é um dos aspectos dessa alteração. Então ele também dá um aspecto da fronte sendo como se estivesse deitada, como se a testa do bebê fosse mais deitada, como a gente está vendo aqui nessa imagem. A gente observa também a ventriculomegalia, que são dilatações dentro do ventrículo lateral, que é onde acumula líquor na cabecinha do bebê. A gente observa aqui também as calcificações cerebrais, que são esses pontos mais brancos, e também áreas de destruição cerebral, principalmente aqui atrás do cérebro, onde tem um órgão pequenininho que se chama cerebelo. Então, esses aspectos são bem característicos e a gente tem visto isso com bastante frequência. Então, aqui, para demonstrar as calcificações cerebrais periventriculares, aqui tem um ventrículo dilatado e aqui você tem as calcificações. A gente tem pego casos também de calcificações cardíacas, uma proporção menor, mas temos algumas situações de calcificações cardíacas. Aumento da ecogenicidade, ou seja, ele fica mais branco, mais ecogênico no ultrassom na saída da aorta e na saída também da artéria pulmonar. Então a gente percebe que o vírus ele não tem apenas uma predileção do sistema nervoso central, mas ele pode também afetar outros órgãos. Nesse vídeo, o que a gente pode observar é justamente as calcificações periventriculares ao redor dos ventrículos cerebrais, que são esses pontos mais brancos na imagem, assim como dilatação também do ventrículo lateral. Nesse outro vídeo, a gente observa pontos mais brancos, né, pontos ecogênicos, são calcificações na parede do coração, no miométrio, principalmente aqui do ventrículo direito. E esse outro vídeo, além das calcificações, destruição aqui da fossa posterior. Notem que as avaliações para quem faz ultrassom, percebe a dificuldade de fazer imagens adequadas, porque o crânio, como ele está colabado, ele acaba fechando as fontanelas e dificulta mais do que um bebê que não tem essas alterações para avaliação do sistema nervoso central. Aqui é um outro caso que a gente precisou, inclusive, fazer um exame transvaginal para ver de forma mais adequada. Notem que é muito difícil a gente, muitas vezes, identificar as estruturas intracranianas, mas se a gente for observar bem, tem pontos ecogênicos lá dentro, mais brancos lá dentro do cérebro, e veja que o formato do crânio, ele está um formato como se ele estivesse sendo puxado para dentro, né? Que é aquele desabamento da calota craniana, mostrando que
a diminuição da circunferência encefálica é decorrente da lesão intracerebral, né, da lesão intracraniana, e não a causa do problema, é uma consequência do problema. Esse caso foi um caso que foi enviado pelo nosso colega professor Francisco Erlânio, lá de Fortaleza, que ele identificou calcificações oculares também nesses bebês. E a gente tem feito um trabalho aqui no Hospital Roberto Santos, aqui na Bahia, junto com o Dr. Bruno, que é Bruno de Paula, que é oftalmologista, e ele tem descrito lesões características importantes dessas infecções. Uma outra alteração que no início praticamente a gente descartava a relação com infecção congênita quando não tinha as calcificações periventriculares, que é um marcador importante de infecção congênita, é importante a gente dizer isso, era uma rigidez dos membros do feto na medida que a gente fazia o exame ultrassonográfico. Mãos e pernas em posição fixa, em flexão fixa, dando a impressão de uma artrogripose, que é um diagnóstico dado para essa diminuição de movimentação dos membros. E depois a gente foi vendo essa associação da artrogripose também com a infecção congênita por Zika, fazendo essa composição de achados clínicos e ultrassonográficos. Nos preocupa muito essa possibilidade da síndrome da Zika congênita e essas lesões cerebrais, porque nesse trabalho mostrando na New England esse ano que a relação, por exemplo, com paralisia cerebral em relação ao tipo de parto não se alterou. Se fala muito do parto normal aumentar risco de paralisia cerebral pela hipóxia intraparto. Isso não é verdade do ponto de vista científico, não tem correlação. E o principal fator de risco para a paralisia cerebral, que é o maior medo, né, do neuropediatra, do pediatra, das lesões cerebrais, do efeito das lesões cerebrais, é o defeito congênito das lesões cerebrais. Então, um bebê que nasce com alguma alteração cerebral, ele tem uma chance maior de ter uma paralisia cerebral. Não estou dizendo que todos os casos vão evoluir para essa situação, mas a gente tem que ficar atento que é uma possibilidade. O histórico do nosso grupo de pesquisa na Universidade Federal da Bahia, a gente pegou o primeiro caso em junho de 2015, como eu falei anteriormente, a gente pegava 4, 5 casos por ano. Em 2 semanas, em julho desse ano, a gente pegou 4 casos na sequência. Nós já temos mais de 60 casos catalogados no nosso grupo de microcefalia. Desse grupo, 83% com história de Zika na gestação, a grande maioria no primeiro trimestre. 15% no grupo controle com história de Zika na gestação. O que é que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma comparação entre gestantes com o diagnóstico de microcefalia fetal e gestantes com o diagnóstico de outras malformações que não o sistema nervoso central ou que não tenha nenhuma alteração fetal. E aí nessa interpretação entre uma situação e outra, a gente está dando um risco de 5 vezes mais frequente, 5,5 vezes maior frequência da história clínica de doença exantemática no primeiro trimestre do que uma outra pessoa, uma outra gestante que não tenha esse histórico. A proposta de fluxograma para os serviços de obstetrícia, neonatologia e infectologia da Universidade Federal da Bahia é a gestante com suspeita de doença exantemática viral, que a gente nunca, não tem certeza se é dengue, chikungunya ou zika. Na fase aguda da doença, menos que 10 dias, fazer o diagnóstico PCR em sangue e ou urina. A gente sabe que o sangue até 5 dias, a urina pode ser até 10 dias. E na doença fase crônica, maior que 10 dias, avaliação pré-natal nos centros colaboradores e aí fazer um acompanhamento mais de perto dessa situação. O diagnóstico pré-natal de microcefalia, outras lesões do sistema nervoso central sugestivas de infecção congênita, fazer um pré-natal especializado, fazer os exames sorológicos, fazer ultrassonografia obstétrica a cada trimestre e o parto a termo por via obstétrica. Isso foi corroborado, inclusive, pelo Ministério da Saúde no último documento do dia 15 de dezembro, falando que uma gestante com diagnóstico fetal de microcefalia não há por que nós oferecermos, apenas por conta disso, um parto por via alta, parto cesáreo.
esses pacientes podem evoluir para um parto normal em maternidade para ter assistência com o neonatologista no pós-parto. Apesar de que algumas gestantes nós indicamos a cesárea porque existem outras alterações. A gente teve um caso recente de uma ausência total de líquido amniótico, por exemplo, e que a gente solicitou que fosse feita a intervenção para parto por via alta. Mas não é a rotina. Avaliação dos resultados neonatais, o diagnóstico por ultrassonografia ou neonatal de microcefalia ou outra lesão do sistema nervoso central, se tiver avaliação com neuropediatria e follow-up, né, acompanhamento, segmento desses bebês em serviço de neuropediatria ou em serviço de infecção congênita, os dois, é o melhor das possibilidades. E se não tiver nenhuma lesão, monitorização dos resultados até o bebê completar 2 anos, à distância em locais, centros de saúde que possam fazer esse acompanhamento, principalmente com o pediatra, no ambulatório de risco habitual. Uma pergunta que é sempre feita é qual o risco de uma gestante hoje ter um bebê com microcefalia? Isso, inclusive, a gente faz uma orientação, evite se você pode engravidar no momento, mas a gente sabe que para alguns casais isso não é possível. Parar de tentar engravidar. Às vezes um casal está com 44, 45 anos, já tem 7, 8 anos tentando engravidar, já está. Então, são situações particulares. A decisão de engravidar ou não tem que ser uma decisão do próprio casal. E aí a gente tem que colocar os números na mesa, as informações todas, para cada casal tomar a decisão. Eu fiz um número hipotético, isso não está publicado ainda, não é um dado científico, mas qual o risco de uma gestante ter um bebê com microcefalia em 2015 aqui na Bahia? Então nós tivemos em 2014 238 mil partos. A gente tem um número hipotético de microcefalia aqui no estado de 200 casos. Claro que estão sendo investigados até mais, mas vamos dizer que a gente chega a esse número que é alarmante, tomara que seja menos, mas são 180 casos que estão sendo investigados aqui na Bahia, segundo o Ministério da Saúde, e algumas fontes falam até de mais de 300, mas vamos trabalhar com um número de 200 casos. Então, se eu dividir esse número de 200 por 238 mil casos, vai dar um risco de 0,08%, é o risco hipotético de qualquer gestante ter um bebê com microcefalia em 2015. Ou seja, vai ser uma proporção de mais ou menos 1 a cada 1000 gestantes. É claro que isso varia conforme o local que a pessoa vive, o local que a pessoa trabalha, se tem uma infestação maior de Aedes aegypti, claro que isso vai mudar de grupo para grupo, mas de uma forma geral, o risco é de 1 a cada 1000 gestantes. E qual o risco de uma gestante ter outras complicações na gestação? Então é interessante a gente pegar esse momento que todo mundo está mobilizado com a preocupação com a microcefalia e alertar para outros riscos. Nós temos um risco de 1,8% de cardiopatia congênita, por exemplo, né, que a gente tem cerca de 3 milhões de partos por ano no Brasil, cerca de 2% disso você vai ter uma formação cardíaca congênita. 3% de qualquer malformação, 1% de sífilis congênita. Sífilis congênita hoje é um problema de saúde pública. Nós temos mais de 100 mil gestantes com sífilis congênita no Brasil. Então a gente tem que pegar essa situação de desespero, de pânico, que não é o correto a gente ter pânico, mas aproveitar esse momento para ter 2 ações principais. Primeiro, matar de uma vez por todas esse mosquito, e a segunda é melhorar a nossa assistência pré-natal. E aí, se a gente conseguir fazer isso, eu vou dizer que essas famílias que foram acometidas por um desastre desse, de ter um bebê acometido com infecção congênita tão grave, vai deixar um legado para o nosso país e para o mundo também. 10% de prematuridade, 8% de pré-eclâmpsia e 60% das gestantes fazem menos de 7 consultas de pré-natal no Brasil. Ou seja, fazem uma quantidade de consultas inferior ao recomendado, que são 6 consultas mínimo pela Organização Mundial de Saúde. E esses achados nossos aqui na Bahia são corroborados com outros pesquisadores também, com o professor Pedro Pires, por exemplo, da Universidade de Pernambuco, que ele relata exatamente os mesmos achados que a gente relata aqui, de microcefalia, aquela fronte característica, de calcificações periventriculares, dilatação do sistema ventricular e também de áreas de destruição. Então essas são imagens de bebês que nascem
com essa situação. São bebês que choram fácil, hiperreativos, alguns até apresentam convulsões, rigidez de membros, e eles precisam ser acompanhados. Geralmente não há necessidade de internação em unidade de terapia intensiva, em UTI. Geralmente eles ficam em unidades intermediárias, de cuidados intermediários, mas precisam de um cuidado maior. Realmente a internação é mais longa, não há contraindicação para amamentação, não existe nada que diga que a amamentação transmite vírus Zika para o bebê, para o recém-nascido, como também não há nenhuma correlação de que o vírus vai causar algum problema no bebê depois dessa fase. Então, a gente está vivendo um momento de muita preocupação, porque a microcefalia, de uma forma geral, é uma situação grave que requer cuidados. Não é só a microcefalia, como eu demonstrei, existem outras lesões, mas a gente precisa aproveitar esse momento para poder melhorar as outras situações, melhorar o nosso pré-natal, melhorar a assistência obstétrica. Nós temos fechado muitos leitos de obstetrícia no Brasil. A obstetrícia não dá dinheiro, não é rentável, tanto no público como no privado. Os hospitais privados têm uma conduta aí nos últimos anos de trocar por outros procedimentos mais rentáveis, como cirurgias, outras cirurgias plásticas, bariátricas, etc. Então a gente precisa ter uma discussão mais aprofundada, apesar inclusive do esforço do Ministério da Saúde nos últimos 10 anos, da Rede Cegonha, do investimento de quase 10 bilhões na Rede Cegonha, inclusive garantindo o transporte para essas gestantes, mas nós não conseguimos, por exemplo, o objetivo do milênio, que era reduzir em 75% a mortalidade materna, a gente conseguiu reduzir em 34%. Então a gente precisa se debruçar sobre o tema, a gente precisa de todos nós, a sociedade de uma forma geral, nos empenharmos para combater esse problema, não só da microcefalia, mas também com uma melhora da qualidade do atendimento à gestante e à neonatologia e aos bebês, ok? Então agora a gente vai ficar à disposição para responder as perguntas e fazer um bate-papo ao vivo no chat pela internet.